Essa? A mesma. Vamos ficar em pé para cantar? Vamos invocar a Deus. No início,
Quem és tu? Ainda em pé, vamos cantar essa música. É uma música muito legal. Nós tocamos ontem e ela reflete assim uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que está caminhando tranquila e que naturalmente, sem impedimentos, ela conversa com Deus, ela anda junto, como um companheiro mesmo, como um amigo, como um pai, sem frescuras, mas simplesmente andando com Deus. A música mostra muito isso. Vamos cantar? Surgir como o sol, cheio dessa luz, tão intenso ardor. Tu és o amado meu, traz-me junto a ti.
Faz 2 finais de semana que eu e a Dulce não participamos do culto. E aí o pessoal falou que vocês estão tocando essa música aí, que é muito bonita, Agnus Dei. E aí o Satoshi falou, vamos continuar o caminhar, porque é uma música que o pessoal tem gostado muito. É uma música linda realmente, que exalta o nosso poderoso Deus. Vamos cantar para Ele? Aleluia,
Bom dia. Ohayou gozaimasu. Essa mensagem, esse estudo, essa reflexão que eu preparei, foi sem dúvida a mais difícil de todas as que eu já preparei alguma vez na minha vida. A primeira vez que eu trouxe uma reflexão na igreja foi há muito tempo atrás, lá em Embu. Eu ainda tinha uns 15, 16 anos. E eu confesso para você que hoje é 2 ou 3 vezes mais difícil do que daquela vez que foi a minha primeira vez. Então, se por qualquer razão eu gaguejar ou parar um pouquinho para respirar, me perdoem, porque hoje é uma mensagem um tanto quanto difícil para mim. Por pelo menos 2 motivos. Uma, estava preparando esse estudo e durante o preparo Deus desviou o rumo dessa reflexão um tanto quanto, assim, consideravelmente. E o segundo motivo é porque eu não ainda consigo levar a ferro e fogo ou praticar aquilo que eu vou conversar e vou compartilhar com vocês hoje. Por isso, o título dessa mensagem coloquei não é tão fácil quanto parece, porque para mim não é fácil e eu tenho certeza que para vocês também não é fácil. Por isso eu convido vocês a orar agora comigo e pedir que o Senhor nos tenha misericórdia da gente hoje, porque o assunto não é fácil, nem para mim e com certeza nem para você. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor está conosco aqui hoje. Obrigado porque o Teu Santo Espírito se faz presente em nosso meio. E obrigado, Pai, porque ainda que a gente tenha falhas, ainda que a gente tenha dificuldades em fazer muitas coisas daquilo que o Senhor nos pede, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor está conosco e o Senhor está olhando para nossas necessidades, para as nossas dificuldades. O Senhor nos ama e nos conduz àquilo que o Senhor deseja, Pai. Por isso, nos ajuda essa manhã. O texto diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Com certeza, eu diria com certeza, todos nós aqui, todos vocês tiveram um pedaço da sua vida muito parecido com o meu. E eu explico por quê. Um dia você conheceu a Jesus, alguém falou de Jesus para você,
Você acreditou, creu que Jesus é Filho de Deus, veio para viver e morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar. Ele mandou o seu Espírito Santo para viver entre nós, para transformar a nossa vida de uma natureza de pecado para uma natureza de retidão. E aí a gente começou a frequentar uma igreja, a gente viu que era legal, era gostoso, as pessoas são legais, amigáveis. E aí você pensou, ufa, a igreja é um lugar seguro, a igreja é um lugar que eu me sinto seguro. E aí, acreditando nisso, você vem à igreja desde aquela época até hoje, desfruta de momentos de comunhão, de alegria, compartilha a sua fé, compartilha suas alegrias com os irmãos. E aí você volta para casa depois de cada culto pensando, bom, céu, aqui vou eu. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que, de fato, a igreja é um local seguro. Mas a má notícia é que quanto mais a gente fica enclausurado dentro dessas 4 paredes, mais a gente vai se tornando pessoas ocas, ou, usando o termo bíblico, fariseus, hipócritas, crendo que a gente está indo para o céu, mas talvez a gente esteja indo para o sentido oposto. Aí eu pergunto, quantos de nós podemos dizer que amamos nossos irmãos da igreja? Quantos poderiam dizer isso? Que amam os seus irmãos da igreja? Agora eu faço uma outra pergunta. Quantos de nós podemos dizer que amamos alguém que está fora desse nosso círculo perfeito de amor? E eu não estou falando aqui daquelas pessoas que não vêm para a igreja, mas são nossos amigos queridos, ou um parente que a gente gosta muito, ou um amigo do trabalho ou da escola que a gente gosta muito. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando daqueles que a gente encontra todo dia, pessoas aleatórias, que a gente não sabe qual é o nome, a gente não sabe de onde vem, mas a gente encontra no elevador, a gente encontra na portaria do nosso condomínio, é o nosso vizinho que a gente não fala com ele, é a pessoa que a gente encontra na fila do supermercado ou na fila da padaria, é aquela pessoa da classe do lado, na escola, ou aquele colega de trabalho que senta do outro lado da sala, que a gente não conversa. A gente ama essas pessoas. Amar não significa dizer que eu te amo da boca para fora, ou pensar, bom, eu amo essa pessoa. Eu amo aquele meu colega do trabalho que senta lá do outro lado e que eu nem sei o nome. Eu sempre fiz isso e, sinceramente, eu estou cansado de fazer isso. De achar que eu amo alguém sem, de fato, amá-la. Eu posso enganar os outros falando, eu amo, ou falar para a Márcia, eu amo todo mundo que trabalha comigo. Ou eu amo meus vizinhos, ou todo mundo que eu encontro na portaria, ou o próprio porteiro lá do condomínio. Mas eu estou enganando a mim mesmo. No final das contas, eu estou enganando a mim mesmo. Eu posso achar que convenço as pessoas, mas no fundo, ainda que elas estejam convencidas, eu estou enganando a mim mesmo. E o pior, estou tentando enganar a Deus com essa atitude. Um teste muito simples que eu e você podemos fazer é parar e prestar atenção em coisas muito simples. Por exemplo, quando eu estou dirigindo e alguém me fecha no trânsito, a primeira coisa que eu faço, de duas uma, ou eu aperto a mão na buzina até o cara que me fechou ficar surdo, ou eu ultrapasso ele, entro na frente dele, paro, piso no freio e começo a provocar. Ou ainda, se eu estou no ônibus, aí quebrou o ônibus que passou na frente, então eu estou lá, belo e formoso, sentado, só que encheu de gente no ônibus, porque o ônibus que vinha na frente quebrou. E aí vem uma senhora com uma sacola gigante, não sei por que tanta coisa para levar para o trabalho, mas enfim, uma sacola enorme, ela para do meu lado e fica com aquela sacola na minha orelha. E aí o ônibus chacoalha para lá, chacoalha para cá, aquela bolsa pegando na minha cabeça. E aí, nada mais justo do que eu ficar irritado, até porque, bom, eu vinha no ônibus vazio, tranquilo, sossegado, só que lotou e aquela pessoa fica com aquela sacola na minha orelha. Mais um indício de que eu de fato não amo aquela pessoa. Porque ao invés de, sei lá,
oferecer meu lugar, ou pegar a bolsa dela, ou fazer qualquer outra coisa, eu simplesmente fico irritado com ela. Minha primeira atitude é ficar irritado com ela. Um outro exemplo, muito fácil. Isso pode ser tanto no trabalho quanto na escola, para quem ainda não trabalha. Estou lá tomando meu cafezinho ou tomando meu lanche, e aí chega lá um amigo, um colega, e fala assim, olha, eu estava fazendo tal coisa, e não era tão grande coisa assim. Aí eu fiz, tá, olha que legal, eu fiz, consegui, olha, eu sou muito bom, olha, eu sou muito bom. O chefe falou parabéns, o cliente falou parabéns, olha como eu sou bom. Aí eu fico pensando, poxa, já fiz muito mais coisa que ele, ninguém falou nada para mim. Primeira atitude minha é ficar irritado porque eu não fui reconhecido e ele foi reconhecido, afinal ele acabou de entrar na empresa. E eu já estou há 2 anos trabalhando lá e nenhum elogio. Não é justo, eu deveria receber o elogio, não ele. Esse pensamento é um pensamento típico de quem não ama a outra pessoa. Então essas coisas são provas de que eu de fato não amo aquelas pessoas. E sinceramente, não amo. Aí você deve estar pensando, então, o que eu tenho que fazer é sair amando e falando eu te amo para todo mundo, abraçando, falando que, olha, eu te amo, você fez isso que eu não gostei, mas eu te amo. Ou ainda, um outro exemplo, você deve estar se perguntando, então, o que eu tenho que fazer? Eu estou no supermercado fazendo compra e na minha frente tem uma senhora, uma mãe solteira com 3 filhos, fazendo a compra, e aí eu vou lá, então eu tenho que simplesmente parar o que eu estou fazendo, catar, ajudar ela a levar a compra dela até o carro dela. Ou ainda, se ela não tiver carro, aí, mais interessante ainda, oferecer carona para ela, para onde quer que ela more. Por exemplo, DIC 6, DIC 12, não sei, atrás do aeroporto, por exemplo. Eu diria que esse seria um bom começo. Eu não tenho amor suficiente para fazer isso. E olha que eu já tive a oportunidade de fazer isso, mas eu não fiz. Eu não tenho esse tipo de amor ainda. Em Romanos, capítulo 3, do 8 ao 10, diz assim, não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, esses e ainda outros são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles, portanto, amar é obedecer à lei. Quantas vezes você já parou num momento de qualquer necessidade, de repente quebrou o carro ou perdeu o ônibus e você, puxa, eu estou atrasado, eu precisava de uma carona, precisava que alguma coisa acontecesse. Aí você vê os carros passando ou o ônibus passando e não para. Você, puxa, eu queria que alguém parasse. Faça-se a pergunta ao contrário. Eu pararia para alguém precisando de ajuda? 99,999% das vezes eu não pararia. A gente pensa, não, mas não sei, é perigoso. Vai saber se a pessoa vai me assaltar? Vai saber se a pessoa vai querer fazer alguma coisa comigo? Ainda assim, Deus espera que a gente ame as pessoas. E eu não sei amar essas pessoas a tal ponto. E eu diria mais, e aí é que a gente entra no ponto mais complicado de toda essa reflexão. Eu preciso confessar que nem mesmo os meus irmãos da igreja eu consigo amar direito. Eu diria que essa é a tarefa mais difícil de todas para a gente, como diria Paulo, completar a nossa carreira na fé. Antes eu perguntei, quantos poderiam dizer que amam nossos irmãos da igreja? Segunda pergunta, quantos de nós poderia confessar que já falou ou pensou mal de algum desses nossos irmãos na fé, nossos irmãos da igreja? Quem poderia confessar isso? Eu já. E confesso que não foram poucas as vezes. Você fala, não, imagina. Né?
Eu falar mal do irmão da igreja? Não. Eu aprendi lá na EBD, na escola dominical, que eu tenho que amar as pessoas incondicionalmente. Mas a gente sabe, lá no fundo, muito bem, que isso não é bem assim que acontece. Não é tão simples quanto parece. Às vezes eu prefiro muito mais a amizade de uma pessoa que não é cristã. E eu escrevi aqui que muitas vezes eu prefiro a amizade dos meus amigos espíritas, budistas, ateus, seja lá o que for, do que uma falsa sinceridade dentro da igreja. Vamos ser franco agora, vamos falar a verdade. Quantas vezes a gente já reclamou, murmurou, pelos cantos, conspirando contra o irmão aqui e ali? Quantas vezes a gente ficou com o coração em chamas, irado, ardendo de raiva porque um irmão disse uma coisa que eu não gostei de ouvir, ou fez alguma coisa que eu não gostei, ou deixou de fazer alguma coisa que eu esperava que ele fizesse? A gente deixa os nossos amigos e irmãos na fé se tornem nossos inimigos na fé. E a gente trava uma guerra, muitas vezes invisível, achando que está tudo bem. A gente trata as pessoas com uma aparente cordialidade, uma aparente amizade, mas quando a gente se afasta, quando a gente vai para casa, quando a gente volta para os nossos afazeres da semana, a gente saca a nossa espada, a gente tira a nossa arma e volta a tirar e volta a fazer o que a gente estava fazendo. Até quando a gente vai continuar fazendo isso? Até quando a gente vai levar isso adiante? Até quando a gente vai deixar que o nosso coração se endureça e vire uma pedra que pese e leva a gente para o fundo do poço? Tem um velho ditado que, contra todas as expectativas, é um ditado, pelo que eu estudei, é um ditado português. Muitas vezes a gente pensa, português só faz coisa errada, né? Português só faz bobagem. E eu assumo, porque eu sou meio português, então eu entendo muito bem o que é isso. Mas esse ditado diz que mais fere a língua do adulador que a espada do perseguidor. Em outras palavras, mais fere um amigo que vive me elogiando do que aquele que chega para mim e fica me cutucando, falando as verdades para mim, verdades que muitas vezes eu não quero ouvir. De volta lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para frente, capítulo 12. Convido você a abrir comigo. Mateus, capítulo 12, verso 33 ao 37. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33 em diante. Diz assim: uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus fazerem coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Queria repetir o verso 6. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente, e não digo aqui só falar não, é pensar também, quantas vezes a gente pensou coisas inúteis sobre os nossos irmãos? Não precisa falar ou ouvir certas coisas. Quando a gente faz isso, a gente está se afastando do amor de Deus. Como pode a gente dizer que ama, se nem mesmo somos capazes de demonstrar isso de verdade? Como a gente leu lá no começo, nós somos piores que os cobradores de impostos.
Tiago, no capítulo 3, ele diz assim: pensem num navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um leme pequeno que vai onde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Em algumas versões diz uma pequena fagulha. A língua é fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém, em toda a história, ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, o Pai, como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jogar água doce e água amarga? Por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem ama não é orgulhoso, não é vaidoso, mas a gente insiste em achar que a gente está com a razão. E que se não aceitam a nossa sugestão, não aceitam aquilo que a gente está propondo ou que a gente gostaria de fazer, aquilo já é motivo para a gente se afastar ou murmurar contra a pessoa. A gente é capaz de recitar de cor 1 Coríntios 13, que se você não lembra fala do amor. Mas, por outro lado, a gente não consegue amar. A gente pode ter todas as qualidades possíveis e imagináveis que a gente gostaria de ver numa igreja, como cantar, tocar, lavar, limpar, cozinhar, ensinar na EBD, pregar, etc. Mas lá no fundo do nosso coração, bem lá no fundo, a gente não é capaz de amar uns aos outros. E se não fazemos isso, a gente não é nada. O próprio 1 Coríntios 13 fala isso. Se a gente não ama da maneira mais simples de todas, que é o amor de uma criança, a gente é tão miserável quanto aquele ladrão que na cruz, prestes a morrer, à beira da morte, caçoava de Jesus, falando para ele: você não é o rei? Você não é o todo-poderoso? Tira a gente daqui. A falta de amor no nosso coração nos coloca no mesmo lugar. O outro ladrão, que percebeu que ele ainda tinha chance nos últimos segundos de vida, ele percebeu que tudo que bastava para a vida dele era o amor de Cristo. E o que ele disse? Senhor, me perdoa. O ladrão que caçoou de Jesus, o que ele ouviu? O que Jesus disse para ele? Nada. Jesus não disse nada para ele. Pior do que você falar mal de alguém ou pensar mal de alguém e ouvir alguma coisa em troca, é não ouvir nada. Eu me lembro muito bem quando eu era criança e quando eu fazia alguma coisa errada ou falava alguma coisa que meus pais não queriam ouvir, mais doía no meu coração quando meus pais, principalmente minha mãe, ficava quieta e saía, do que quando ela brigava comigo. Tenho certeza que você também tem uma lembrança assim. Por outro lado, o ladrão que se arrependeu, nos poucos segundos que ainda restavam para ele, o que ele ouviu? Em verdade te digo, essa noite você vai cear comigo no céu. Esse é o resultado do amor. Esse é o resultado das coisas que acontecem com a gente quando a gente ama de fato. Queria convidar vocês a abrir 1 João, capítulo 4.
lá no finalzinho, ao finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 4. A partir do verso 7, diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. E essa certeza é essa: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com Ele, e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Porque o medo mostra que existe castigo. No amor não há medo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Antes de terminar, eu queria fazer uma pausa, convidar você a refletir sobre esse amor. Vamos pensar com sinceridade agora. Toda a sinceridade que nos for possível agora. Quantas vezes a gente desejou que as coisas fossem diferentes, mas fossem diferentes do nosso jeito? Eu já perdi a conta. Aqui vão 2 exemplos de que eu já perdi a conta e ainda preciso trabalhar muito no meu coração para conseguir amar as pessoas. Primeiro exemplo. Quantas vezes eu fiquei murmurando ou reclamando aqui dentro porque o Sérgio e a Kimê falaram que a gente precisa ajudar a lavar, a limpar depois do almoço. E por alguma razão eu simplesmente me orgulho ou me orgulhava de que eu não preciso ser cobrado disso porque as pessoas alguém vai fazer. Afinal, esse não é o jeito que eu gostaria de fazer. Sérgio, me perdoa? Kimê, você me perdoa? Eu não gosto muito do jeito que o Márcio lida com os ensaios do louvor. Para ser bem sincero, eu detesto. Mas
Eu queria que o ensaio fosse do meu jeito, quadradinho, com metrônomo, tudo bonitinho, como diz o papel, o que um bom músico ou o bom instrumentista gostaria que fosse. E muitas vezes eu voltei para casa irritado, e eu diria sinceramente que às vezes odiando o Márcio, porque ele não queria fazer do jeito que eu queria. Muitas vezes eu deixei de vir no louvor, no ensaio, simplesmente porque eu sabia que era o Márcio que ia dirigir, era o Márcio que ia conduzir o ensaio. Mas ainda que eu não queira admitir, sou eu que estou sendo orgulhoso. Sou eu que não quero abrir os olhos e perceber que é Deus quem coloca as pessoas aqui na igreja, é Deus quem molda nossos corações, o nosso jeito de ser. Então, se o Márcio é do jeito que ele é, não é porque ele quer que seja assim, é porque Deus fez ele desse jeito. E no final das contas, sou eu que estou cravando uma espada no coração do Márcio, e não o contrário. Eu preciso do seu perdão, Márcio. Abaixa a sua cabeça agora. Ontem à noite eu estava terminando de preparar essa mensagem. Eu estava morrendo de medo. Ontem o Satoshi estava almoçando com ele e falou assim: o Márcio não respondeu meu e-mail, eu não sei se ele vai participar do louvor. E aquilo ficou na minha cabeça por alguma razão. E aí, terminando de preparar a mensagem, eu orei para Deus e falei: Deus, estou morrendo de medo de levar essa reflexão na igreja. Confesso que eu tentei mudar essa mensagem. E eu orei para Deus e falei: Deus, se o Márcio for para a igreja amanhã, eu sei que é para eu levar essa reflexão do jeito que ela está escrito aqui no papel. Deus sabe das coisas. Eu vou te dar um tempo agora para você pensar. Não nas vezes que você pensou mal ou ficou irritado com alguém. Mas eu queria convidar você a pensar nas pessoas como elas de fato são. Eu queria te convidar a fazer um pequeno esforço agora e tentar imaginar pelo menos um motivo por que amar aquelas pessoas ao invés de ficar irritada com elas. Se você quiser levantar do seu lugar e ir até alguém pedir perdão, orar com essa pessoa, fica à vontade. Se você quiser ficar no seu lugar e orar agora, pedir perdão para Deus, fica à vontade. Você vai ter um tempo agora. Eu não quero tirar esse tempo de você agora, porque se você deixar para levar para casa, talvez você se esqueça. Talvez você perca essa oportunidade. Senhor, obrigado porque
de todos os dons que o Senhor nos dá, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. O maior de todos foi o perdão. O maior de todos foi a redenção da nossa vida através de Jesus. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente cravou uma espada no coração dos nossos irmãos, quando a gente deveria plantar um jardim. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente amaldiçoou uma pessoa na rua por qualquer coisa que ela tenha feito, ao invés de mostrá-la o reino de Deus. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a gente simplesmente se calou quando o Senhor esperava que a gente falasse do Teu amor, ou quando a gente expressasse o Teu amor através de uma atitude nossa. Senhor, me perdoa porque eu ainda não consigo levar tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje no meu dia a dia. Perdoa, Pai, porque eu ainda não sou capaz de amar como o Senhor espera que eu ame. Mas eu conto com a Tua ajuda, Pai. Conto com a Tua presença e o Teu Santo Espírito, para dia a dia conseguir amar um pouco mais da maneira que o Senhor espera. Pai, se um dia eu desembainhar uma espada ao invés de segurar as Tuas sementes, Pai, me impeça de dar um passo à frente. E me ajuda a enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga. E se por qualquer razão as pessoas me deixarem irritado, irado, Pai, coloca a imagem de Cristo na minha mente, para que eu enxergue o Teu amor ao invés de enxergar as atitudes dessa pessoa, Pai. Porque no final das contas, eu também faço isso. Também deixo as pessoas irritadas. E se eu espero que as pessoas vejam Cristo em mim, eu também preciso ver Cristo nelas. E se eu ainda preciso pedir perdão para alguém, Pai, me dá coragem. Deixa meu coração inquieto, desejando pedir perdão o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Não sei quanto tempo eu ainda tenho para plantar um jardim no coração das pessoas que eu magoei, ou mostrar o Teu reino para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Me ajuda, Pai. O Senhor sabe que eu sou fraco. Mas como Paulo disse, Pai, é aí que o Senhor coloca força nos meus braços. Porque eu não confio em mim, mas eu confio em Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de cada um de nós aqui. Que a Tua graça nos encha com o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Antes de terminar, eu queria ler com vocês 2 textos. O primeiro está em Mateus 25, do verso 34 a 40. É um texto bastante conhecido. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34 até o 40. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34 até o 40. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Mateus, capítulo 25, verso 34 até o 40.
Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e lá foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor estrangeiro e recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Entenda a humildade não só como uma pessoa com poucas posses, ou uma pessoa com pouco conhecimento. Entenda a humildade como uma pessoa que às vezes não sabe o que fez ou fez sem querer. E Romanos capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, como a gente leu no começo: Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num só mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. Que Deus abençoe a todos nós. Márcio. Calma aí. Ué. Essa? Não sei onde ela está. Alguém viu minha esposa por aí? Deve estar com o Caleb no banheiro. Vamos cantar Aleluia. E eu esqueci das ofertas e os dízimos. Então vamos aproveitar o momento.
Senhor Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és santo, santo, Deus poderoso, digno é Senhor, digno é Senhor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, por poder dizimar. Obrigado, Senhor, por poder ofertar. Que a minha vida, Senhor Deus, seja a oferta. Que tudo que tenho, todo o meu tempo, tudo que sou, todas as minhas atitudes, que isso seja, Senhor, uma oferta de amor a Ti. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos tesoureiros, à liderança da Tua igreja, para que esse dinheiro seja usado para a Tua honra e glória, para que o Teu reino seja conhecido. Abençoa, Senhor, o pastor dessa igreja, o pastor Carmo, e a sua família. Cuide dele, Senhor, da sua viagem, de onde ele estiver agora. Que o Teu Espírito Santo esteja com ele, protegendo, e que o Senhor o traga são e salvo para continuar a sua boa obra. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão aqui hoje. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, transborde em nós. Coloque em nós mais um pouco do Teu amor. Nos ensine, Senhor Deus, a amar, como o Senhor mostra na Tua palavra. É um desafio, mas se o Senhor colocou para nós, sabemos que é possível se estamos contigo. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana repleta do Teu amor em nós. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a exercitá-lo como deve ser exercitado, como Cristo nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Só um último comentário. No início do culto vocês repararam que nós tocamos 2 vezes a mesma música, uma com a Dulce e outra sem a Dulce. E vocês viram como sem a Dulce ficou feio, né? E eu queria só dar os parabéns para a Dulce. Não sei se é os parabéns, mas essa semana fez 10 anos. Nós fizemos 10 anos de casados na quinta-feira. E a cada ano que passa eu vejo quanto mais eu preciso dela. E muitos dizem que o casamento é uma forca, né? Para mim foi uma libertação. Eu me sinto melhor ao lado dela. Eu me sinto uma pessoa melhor assim. Vocês viram na prática. Realmente funciona. Então eu queria agradecer a Deus pelos nossos 10 anos. E por esse rapazinho aí, que veio só para acrescentar. É uma figurinha, né? Melhor que a encomenda. Dê um abraço no seu irmão e deseja a paz do Senhor.